Bom dia, desafio missionário. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, encontramos uma passagem que enfatiza o desafio do trabalho missionário evangelístico, versículo 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto, observamos essa advertência que precisa ser analisada de modo cuidadoso, pois a carência de missionários evangelistas sempre foi escassa. Mesmo hoje em dia, com o avanço do cristianismo, em suas mais diversas vertentes, com o crescimento de inúmeros centros de treinamento teológico, com uns sem números de templos construídos, sem levar em consideração outros sem números de prédios locados. Ainda assim, essa escassez de missionários evangelistas se demonstra preocupante. Notamos que as igrejas, embora façam um trabalho evangelístico, sistemático e organizado, sua energia certamente tem sido gasta em outras atividades, que têm seu grau de importância. Entretanto, o contato de seus membros e de seus líderes com o trabalho cabal evangelístico é muito minúsculo. E certamente encontraremos pastores e membros que não fazem evangelismo no mesmo ritmo e ânimo que outras atividades eclesiológicas. E nesse sentido, não temos sido diferentes de outros grupos religiosos que existiram na época de Jesus e que foram objetos de censura. Desse modo, essa advertência de Jesus não somente é atual, como revela um diagnóstico preocupante em relação às pessoas que, sem Deus, caminham para o inferno sem volta. Obviamente, encontraríamos as mais sinceras e justificáveis razões para termos um trabalho missionário robusto e superlativo. Cito alguns exemplos. Eu trabalho mais de 8 horas, saio cedo e chego tarde, não tenho tempo. Ou, tenho casa para limpar, comida para fazer, filhos para criar, não tenho tempo. Ou ainda, eu tenho igreja para cuidar, livros para ler, planejamento para executar, e manutenção para fazer. Não tenho tempo. Ou ainda, eu tenho tarefas para fazer, escola para ir, irmão para cuidar. Não tenho tempo. Ou ainda, eu tenho médico para ir, exame para fazer, remédios para tomar. Não tenho tempo. Essas são poucos exemplos daquilo que preenche o nosso dia, de tarefas e funções das mais diversas e das mais variadas. E todas essas são sinceras e justificáveis, sem levar em consideração o tempo que se gasta no Facebook, WhatsApp e ainda Netflix. Ainda temos que considerar as lutas internas que temos. Às vezes estamos estressados, outrora deprimidos, e não poucas as vezes com crise de ansiedade. Devemos ainda considerar as constantes dores que temos. Às vezes é a coluna que atrapalha. Às vezes é aquela dor de cabeça. Quando não, as pernas, os braços, o quadril. Às vezes mesmo que atrapalha é a cabeça. A cabeça não funciona mais, pelo menos para evangelismo. Nesse texto, Jesus trouxe uma advertência. E devemos ter o cuidado de fazer, mesmo com todas as desculpas razoáveis e justificáveis. Ontem na igreja, por volta das 19 horas, uma moça entra na igreja, o nome dela é Gisele, com um cigarro na mão e cheirando a álcool. Desorientada, mas consciente da sua angústia. Pediu para que se lesse um texto. Eu li, mas não fazia o menor sentido para ela. Eu falei da necessidade de arrependimento e da fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Ela disfarça e deixa uma lágrima cair. Se despede e foi embora. Quantas Giseles não encontraríamos se parássemos de arrumar desculpas razoáveis
e justificáveis. Que Deus nos abençoe.